Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. O meu nome é Rodrigo Herrerias e vamos para mais um vídeo de fechamento aí do mercado. Hoje, dia... Que dia é hoje? 4 de agosto de 2020. Agora são 17 horas e 46 minutos. Dia de queda acentuada aí para o Ibov. Dia de que o Ibov tentou perder o último fundo. Depois, daqui a pouco nós vamos comentar sobre isso. Dia que eu fiz aí alguns tradezinhos em ações, depois eu vou mostrar para vocês também, e aumentei a minha posição em uma ou outro swing trade de ação, mas em primeiro lugar nós vamos mencionar aquele aviso padrãozinho que o objetivo do conteúdo deste vídeo é exclusivamente educacional, beleza? A gente não recomenda compra, a gente não dá call, a gente não faz nada disso, eu só analiso como é que é o comportamento de alguns setups bastante conhecidos, inclusive, em relação ao movimento de determinados ativos aí, beleza? É sempre bom e importante mencionar que operar ativos de renda variável é uma atividade de risco, tá? A decisão de compra ou venda de qualquer papel, de qualquer ativo, é de sua inteira responsabilidade. Eu não dou call de nada aqui e também não é porque determinado ativo foi rentável no passado que é também garantido que ele seja rentável no futuro. O futuro ninguém sabe, ok? A gente só tenta analisar aí alguns padrões gráficos para tentar surfar algum movimento de alta, beleza? Ou de baixa, né? Se a gente estiver operando vendido. Bom, vamos lá para o nosso Ibov. E começando pelo Ibov é o seguinte, o Ibov fechou aqui com uma queda de 1,57%, uma queda bastante significativa, chegou a perder mais, na verdade, né? Ele chegou a cair aí mais ou menos 2,5%, 2,6%, chegou a testar praticamente a média aqui de 34, nossa querida média que fazia bastante tempo que não se testava, ó. Na verdade, desde que o Ibov virou para uma alta mais vigorosa aqui, ó, em meados de maio desse ano, né, quando as médias se cruzaram, ele ainda não testou a média de 34, tamanha força da alta que o Ibov vinha tendo até então. Hoje foi feito aí praticamente o primeiro teste dessa média, junto com a média de 200 que está aqui embaixo, logo abaixo, ok? E é isso. Também foi testado a perda desse fundo. Esse fundo foi violado, ok? No decorrer do pregão. Só que depois os compradores entraram forte na compra, conseguiram segurar aí, pelo menos por enquanto, pelo menos por hoje, acima desse fundinho aí, evitando a configuração de um pivô de baixa ou a configuração de um topo duplo, beleza? Bom, Ibov, portanto, está assim. A gente já tinha alertado dessa possibilidade de uma correção um pouco mais forte, por conta, sim, desse padrão aqui de topo duplo que estava se formando junto com essa divergência no estocástico, ok? E enfim, chegou essa correção, tá? Ainda não vejo tendência de baixa aqui, eu ainda não vejo tendência de baixa. Obviamente, a tendência de alta foi quebrada justamente por esse topo duplo. Espera só, deixa eu tirar o alarme. A tendência de alta foi quebrada por conta desse topo duplo, tá? Mas eu não vejo ainda tendência de baixa, não tem ainda pivô de baixa formado. De repente, se amanhã o Ibov fizer algum candle nesse sentido, fechando abaixo dessa mínima aqui, aí sim a gente vai ter a formação de um pivô de baixa com esse topo duplo, vai ter um pivô de baixa aqui, engatando sim aí uma tendência, ainda que uma tendência apenas de um recuo dessa forte movimentação de alta, mas uma pequena tendência de baixa, beleza? Ibov é isso. Ainda estamos, portanto, tendência de alta. Ele testou assim as zonas dos suportes aqui. Se ele romper essas zonas de 99,600, 98, 99 bola, o próximo é aqui em 97,500 mais ou menos. E para cima
ele tem praticamente caminho livre aí até os 105.900, que é o patamar que ele já testou outras 2 vezes. Índice futuro fez praticamente a mesma coisa, só que ele chegou a cair um pouco mais aqui, chegou a realmente tocar nas médias, ele ainda não fechou, está oscilando ainda, né? Faltam 10 minutos para o índice futuro fechar. Ele chegou também a testar a média de 34 com a média de 200 aqui e formou aqui, está formando um padrãozinho, um candlezinho bastante interessante, né? Um candlezinho onde se identifica um domínio dos vendedores em boa parte do pregão, só que a partir de determinado momento os compradores estão fortes e quase que estão conseguindo anular toda esse candle preto. Pelo menos uma boa parte desse candle, que era todo preto, foi anulado. É importante também mencionar que o índice também encontra-se acima deste fundo, portanto ainda não temos um pivô de baixa aqui no índice futuro. Para baixo, então, a gente ainda tem essa zona de suporte dos 99.800, mais ou menos. Depois temos 98.500 logo aqui para baixo. E para cima, se ele romper a máxima do dia de hoje, lógico, nós temos aqui o patamar dos 103.100, ok? Que é uma resistência importante, que está junto com a média de 9. E depois disso, nós temos só aqui o topinho aqui nos 105.880, beleza? Bom, índice futuro, foi isso, nos 60 minutos ele não deu muito trabalho, vamos dizer assim, para se tomar algum trade, ok? Já vinha assim numa tendência de queda o índice futuro nos 60 minutos, a gente pode ver uma clara tendência de queda, ok? Tínhamos este candle como um candle referência, na baixa. Por quê? Porque ele abaixa o fechamento mais baixo de toda essa perna aqui. Candle referência, fez esse primeiro candle, fechou acima da máxima dele 9.2. Aqui seria o primeiro rompimento desse 9.2, o acionamento do gatilho, não ocorreu. Veio para cá, acionou o gatilho, 9.2 de venda aqui, chegou a dar 2.100, 2.200 pontos quase, muita coisa, tá? E agora o que a gente já vê? E olha que interessante, pelo menos aqui nos 60 minutos a gente vê aqui um zigue-zague descendente, mas a gente já vê uma divergência de alta aqui nos 60 minutos, tá? Então, pode ser que o dia de amanhã seja um dia de um pouco de recuperação para esse índice, beleza? Isso nos 60 minutos. Claro, no diário a gente não vê nada ainda, tem espaço ainda para mais queda aqui pelo estocástico, sem sombra de dúvidas. Dólar futuro. Bom, o dólar futuro não continuou a alta de ontem. Olha que interessante. Ele, muito pelo contrário, ele abriu em alta, chegou a subir, terminou aí num candle de baixa, uma leve queda de 0,61%. Portanto, hoje foi índice futuro e dólar indo para o mesmo lado, o que não é tão comum de se ver, ok? Não é o normal, pelo menos isso eu digo, tá? Não é o normal. Bom, fato é que as médias ainda estão alinhadas para baixo, o 9.1 de compra ainda está ativo e o preço já está trabalhando aí acima da média roxa. Então, um cenário bastante confuso para o dólar futuro, tá? Mas o único trade ainda válido, que não dá mais entrada, mas que ainda estaria ativo aí de acordo com os nossos estudos, é o 9.1 de compra no dólar futuro. Vamos dar uma olhada nos 60 minutos do dólar. Deixa eu só desligar o meu celular. Bom, 60 minutos do dólar é aquilo que eu falei, né? Ele abriu em alta, abriu já rompendo essa zona toda, ok? Daria sim para de repente entrar nessa ruptura, o que teria dado aí 40 pontos, é muita coisa, obviamente, para o dólar, é bastante ponto, né? Daria aí belo trade só nessa primeira hora do dia, ok?
Depois disso ele caiu, chegou a fazer aqui um 9.2, um 9.3, tá? Chegou a dar aqui 11 pontos, depois devolveu, se não saiu foi estopado aqui. Aqui teve um 9.1 que eu não teria pego, porque não teria nenhuma sinalização de... Ah, tem uma divergência aqui, ó, que eu não tinha reparado. Olha aqui, ó, 9.1, bastante interessante então, hein? Olha que interessante aqui, ó. Aqui a gente tem topos maiores e aqui a gente tem topos menores, tá? Era assim para ver essa compra aqui com ressalva, principalmente essa. Daria para ter entrado? Claro que daria, mas com cuidado, tá? De qualquer forma, esse 9.1 daria sim para ser tomado uma posição, justamente por causa dessa divergência. E quem tomou essa posição chegou a dar aí 17%. A gente não sabe se na verdade houve o rompimento para cima ou para baixo primeiro. Vamos dar uma olhada aqui. Que horas que eram isso daqui mais ou menos? Era 14 horas. Vamos dar uma olhada nos 10 minutos. Às 14 horas. Este daqui, né? A gente vê então 14, que primeiro ele foi para cima, depois ele foi para baixo, ó. Então foi isso que aconteceu, né? Teria dado sim um ganho de mais ou menos uns 17 pontos aí no dólar, tá? Mas o trade mais forte de todos foi realmente esse rompimento logo no começo do dia aqui. Bom, vamos dar uma olhada no DI. No DI futuro. DI futuro hoje, obviamente, né, a bolsa cai, o DI sobe, recuperou um pouco o seu valor, vamos dizer assim, né? Chegou aí a subir 3%, uma alta considerável, principalmente para o DI. DI que vem apanhando já desde longa data. Olha só essa curva descendente do DI aqui. Chegou a ficar em 30 e poucos por cento aqui em meados de 2018. A partir daí, uma queda vertiginosa, caiu muito já o DI e agora ele está se sustentando aí no patamar de 3.650, fechou aí em 3.760 o DI, mas nada ainda a se fazer, tá? A tendência ainda de baixa no DI. E o ouro que eu achava que ontem ele chegou a um novo topo histórico, depois eu acabei me corrigindo logo em seguida, quando eu vi que não, mas hoje sim. Hoje ele chegou em um novo topo histórico, o dólar, o ouro, desculpe, tá aqui, ó, fechou inclusive acima do topo histórico, tá? Isso demonstra aí uma grande procura por segurança, né? Uma grande procura por segurança, inclusive, olha que interessante, né? O ouro subiu e o dólar caiu, pelo menos aqui no nosso país, né? Então, o ouro é o ativo mais seguro que existe aí no mundo e está aí na sua máxima histórica, tá? Agora, repito, nada a se fazer, né? Se antes de ontem, se nos dias atrás eu não via nada a ser feito, agora muito menos, né? Comprar aqui no topo histórico, longe de todas as médias, sem chance, né? Vamos dar uma olhada na nossa operaçãozinha do milho. Bom, a nossa operação do milho aconteceu aquilo que eu tinha descrito no vídeo de ontem, né? O milho ele fez aí um candlezinho menor, com isso a gente consegue ajustar sim o nosso stop aqui para perda da mínima desse candle. A mínima é 51,71, então aqui lá para os 51,68, 67 aciona o nosso stop, o que já está garantido aí 7,44% de lucro, tá? Ou 3,6 pontos aí por contrato em apenas 12 dias. Ótimo trade, ótimo trade. Relembro, também teve aqui uma oportunidade, a gente falou dessa oportunidade, também teve outra aqui para ser pego. Milho, bonzinho de operar, um dos papéis mais gostosos de se operar, na minha opinião, na nossa bolsa aqui, né? Vamos dar uma olhada no boi. O boi formou aí mais um candlezinho de alta, em definição, né? Mas com 0,22% de alta, também nada a se fazer no boi. Vamos aguardar aí uma eventual correção, um padrão mais interessante. Vamos dar uma olhada no café.
O café continua no seu movimento de alta, formou aí uma barra de queda ignorada, continua forte para cima, café que vem apanhando bastante aqui, né? E agora parece que ele vai vir testar aqui os 131 dólares. Vamos dar uma olhada e acompanhar o café, esperar talvez aí um recuo, um reteste nessa média, ou pelo menos até na média de 9 aqui, para pensar numa tomada de posição. Bom, dito isso, e agora nós vamos ver as ações, mas antes de ver as ações, eu preciso comentar com vocês o seguinte. Eu anotei aqui as ações que chamam a atenção para swing trade e ou day trade para amanhã, e tem muito, mas tem muito disfarce de compra, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou indo aqui uma por uma. O primeiro disfarce de compra que eu tiver, eu vou relembrar como é que é esse padrão aí para vocês, tá? E depois os outros eu só vou falar, olha, tá tendo um disfarce de compra aqui e não vou precisar mais ficar explicando como que é o funcionamento, tá? Isso para não tomar muito tempo aqui do vídeo e nem cansar vocês aí, ok? Vamos tirar as cores aqui, portanto, porque para ação eu não gosto muito de cor, na verdade para swing trade eu não gosto de utilizar cores. E a nossa primeira oportunidade aí para amanhã eu vejo em Vale 3. Em Vale 3 aí que fechou em alta, foi um dos únicos papéis, se eu não me engano, a fechar em alta hoje. Foram pouquíssimos papéis que fecharam em alta, pelo menos, né, eu estava acompanhando antes do fechamento, depois eu não sei se teve bastante recuperação ou não. Creio que até teve, porque o Ibov deu uma boa subida, mas enfim. Vale 3 fechando aqui com 9.4, um belo de um 9.4 por sinal, e um preço de fechamento de reversão, oportunidade dupla aí para Vale 3 amanhã, tá? Eneve. E Eneve é o nosso primeiro caso, vamos dar até zoom aqui, em disfarce de compra. Eu vou relembrar, portanto, como que é a configuração desse setup. O disfarce de compra ele é quase igual a um PFR. A diferença é que ele tem a mínima menor do que a mínima dos dois últimos candles, ok? A abertura dele é menor do que o fechamento do candle anterior e o fechamento dele é maior do que a própria abertura, mas é menor do que o fechamento do candle anterior, tá? Então, na verdade, ele é um candle de alta, porque ele abriu num preço menor do que ele fechou num preço mais caro do que a sua abertura. Ele é um candle de alta, mas ele finge ser um candle de queda, porque de fato ele fechou abaixo do fechamento de ontem, mas ele cresceu no decorrer do dia. Então isso é um disfarce de compra. A gente pode tomar uma posição na ruptura da máxima desse disfarce, o stop na perda da mínima do disfarce e o alvo 2 vezes o risco projetado para cima, ok? Lembrando novamente, eu não estou recomendando compra, eu não estou recomendando nada, estou só analisando e estudando aqui com vocês alguns setups aí conhecidos, ok? Bom, disfarce de compra, portanto, em Eneve. Agora os próximos eu não vou mais, não preciso mais relembrá-los de como que funciona os disfarces, ok? Goal 3, o preço de fechamento de reversão aqui. A Goal, inclusive, está bem bonita a tendência dela. Agora engatou aí, parece, né, uma tendência de alta um pouco mais forte, depois desses monte de candles pequenos aqui, que obviamente teve uma grande alta nesses candles, mas é muito mais fácil operar volatilidade, né? Isso daqui não é volatilidade, isso aqui são candles fracos. Claro, quem tomou posição aqui ficou sossegadinho, né? Mas operar isso é muito mais difícil do que operar candles maiores, como que a gente está vendo. E agora formamos aí um preço de fechamento de reversão em Goal 3, tá? Goal 3 na região das médias. Vamos dar uma olhada em Goal 4? Mesma coisa, ó. Mesma coisa, tá? Eu ainda prefiro um pouco mais Goal 3 nessa situação, porque ele teve um recuo maior, o candle, tá vendo? O recuo do candle chegou sim a tocar na média azul, e já Goal 4 ainda não chegou nem a tocar na média azul. Então eu prefiro
nesse caso a Goal 3, por quê? Porque para esse preço subir, ele tem que acionar stop de vendido, né? E aqui tem mais vendido, pelo menos indica ter mais vendidos do que aqui, do que no Goal 4, entende? Então Goal 3. Bom, próximo papel, Petro 4. Petro 4 também temos um disfarce de compra aqui na região da média de 8,9, segurou bonito a média de 8,9 aqui, ó. As médias ainda estão alinhadas, estocástico lento sobrevendido e Petri 4, portanto, disfarce de compra. O IBR3 também é um papel que chama bastante a minha atenção para amanhã. Disfarce de compra também o IBR3 recuou aí, já temos um belo recuo de 30% do seu último topo, portanto o IBR disfarce de compra. BPAN 4 nós temos aqui, ontem a gente comentou no vídeo que a gente tinha esse preço de fechamento de reversão. Esse PFR ele não foi acionado e formamos agora um inside bar, um IB. Então, pode ser feita uma tomada de posição aqui na ruptura da máxima dele. O alvo a gente projeta 2 vezes esse tamanho aqui para cima, vai lá para 11,49, beleza? Então, portanto, BPAN 4, IB formado. Cosan que tá um papel lindo e gostoso de se operar. Olha que tendência bonita de Cosan. Olha que coisa linda. Disfarce de compra aqui, ó. Olha que disfarce de compra. Bom, Cosan está formando agora o quê? Um 9.3, tá? 9.3, um belo 9.3 de compra, tá? Vale uma compra, só precisamos ter um pouco de cautela, principalmente com relação a gerenciamento, com relação à mão. Não pesa a mão, não, em hipótese alguma, na verdade, você pode entrar com a mão pesada, né? Você tem que entrar com a mão de acordo com, pensando que se você tomar aquele loss daquela operação, você não vai se abalar emocionalmente e muito menos significar uma perda representativa na sua conta, tá? Então é sempre importante operar leve, né? Os ganhos se fazem no decorrer dos trades, trade a trade, e não em um único trade. Ninguém consegue ficar rico em um único trade, a não ser por sorte, tá? Mas quase certeza absoluta que se a pessoa ficou rica em um trade por sorte, nos outros trades ela vai achar que sabe tudo e vai perder esse dinheiro, tá? Então vamos devagar, mão leve, tá? E principalmente nesse caso de Cosan, por quê? Porque está apresentando uma divergência de baixa aqui, ok? Divergência de baixa no estocástico. De qualquer forma, temos um 9.3 aí. Eco Rodovias também temos um 9.3. O papel está mais engasgado um pouco, está um pouco mais chato, tá? Mas é um 9.3 que eu acho que também vale a pena ser considerado e ser estudado. Obviamente também com ressalvas, porque existe uma lateralização aqui, ó. Aqui tem até um pivôzinho de baixa, tá? Mas eu encaro isso como um grande retângulo, tá? A única coisa é que eu percebo que pode ser tomada uma posição aqui, porque aqui nós temos um fundo que representa este fundo aqui. Aqui nós temos um fundo mais baixo e aqui temos um fundo no mesmo patamar do que o fundo anterior. Então nós temos uma leve divergência de alta aqui, tá? O que, obviamente, ajudou a impulsionar o preço aqui para cima. Agora o preço talvez esteja tentando fazer isso, parar aqui no meio da consolidação para tentar romper, tá? Analisando essa possibilidade que eu vejo uma tomada de posição plausível aí. Muito embora eu não goste de tomar posição no meio de uma consolidação, que é onde o preço está exatamente nesse momento. Então, é uma posição bastante arriscada, tá? Tem muitas oportunidades aí para amanhã, fora essas que eu anotei, amanhã no decorrer do dia vai surgir ainda mais. Então, assim, se você quiser muito entrar nesse papel, aí tudo bem, entendeu? Tá aí. Eu aguardo, o ideal nesse caso seria aguardar aí o rompimento de toda essa zona, um pullback e aí sim buscar uma oportunidade melhor de compra, tá?
mas está aí. Qual 3? Qual 3 também é um papel que está bastante lateralizado, né? Ele engatou aqui uma vontade de subir, mas o que a gente encontrou aqui? Uma divergência tripla. Olha só, divergência tripla é extremamente poderosa, tanto que o preço caiu, perdeu inclusive este fundo, né? Este suporte que virou resistência e agora está aí. E o que formamos agora? Bom, agora nós formamos aqui, ó, um disfarce de compra, tá? E eu não estou falando para se tomar posição nesse disfarce de compra, nem na conta real, porque eu não indico nada, eu nem sou especialista para indicar qualquer coisa, e muito menos para fim de estudos, tá? Eu só estou apontando esse disfarce de compra justamente porque ele é mais um disfarce de compra dentre números que eu consegui detectar aqui nos poucos papéis que eu acompanhei hoje. Acompanho aí por volta de 110 papéis, mais ou menos, por dia. E este também é mais um disfarce de compra. E depois eu vou concluir por que eu estou dando tanta ênfase em disfarce de compra. Assim, no final do vídeo, eu comento com vocês. Bom, qual 3? MDia 3 tem um preço de fechamento de reversão. Eu adoro esse tipo de preço de fechamento de reversão, tá? Que pega e se forma na média de 8,9. Eu acho muito, muito interessante esse tipo de preço de fechamento de reversão. As médias ainda estão permitindo uma tomada de posição aqui. O estocástico já está praticamente em zona de sobrevenda, tá? E, enfim, eu acho que a MDia ela se manteve muito forte hoje em vista da queda generalizada aí do mercado. Está subindo aí 2%, um preço de fechamento de reversão que fechou na sua máxima, bastante interessante para amanhã esse papel. Próximo papel, Transmissão Paulista TRPL4, um 9.3 aqui, não preciso nem explicar, né? Tá fácil de ver esse 9.3 aqui. O papel tá bonito, tendência de alta clara, não tem nem o que se questionar nesse caso, tá? TRPL4, dá para tentar aí um trade bem tranquilo, bem fácil para amanhã nesse papel. Lógico que nada é garantido, obviamente, mas é um dos trades mais tranquilos aí que eu consegui detectar para amanhã. CESP6. CESP6, nós temos aqui mais um disfarce de compra, tá? Também um disfarce de compra belíssimo em uma tendência de alta clara em CESP, muito interessante, tá? Então, CESP é mais um. GGBR4, mais um disfarce de compra aqui, ó. Se a gente der o zoom, dá para ver bem. Também uma tendência de alta clara, um recuo. Nesse recuo formou-se um disfarce de compra bastante interessante. Camil, a mesma coisa, tendência de alta clara. Recentemente a gente aí já atingiu o nosso alvo em Camil e dá até para se pensar em uma nova tomada de posição aqui com esse disfarce de compra em Camil. E isso porque pouca gente olha esses tipos de candle, né? Esses daqui fala, isso daqui é só um doji, é só um doji. Tá, o gráfico tá falando que é só doji, mas o que ele tá querendo, o que ele tá fazendo, né? A gente conversou sobre isso no vídeo de ontem. Ele tá falando uma coisa, mas ele tá fazendo outra. Aqui é só um doji, ele tá falando que é só um doji. Eu abri aqui, subi, caí, ou caí, subi, tanto faz, e fechei no mesmo patamar. Mas o que ele tá fazendo? Ele teve uma alta hoje, né? No meio de toda essa queda, formou-se uma leve alta aqui. Então, se tiver força para ir para cima e romper a máxima, o disfarce de compra está ativado. Neoenergia. Neoenergia também um papel bastante interessante, um disfarce de compra numa região muito boa aí, perto das médias, tá vendo? Média de 34, média de 200, média de 17, zona de sobrevenda praticamente, neoenergia bastante interessante. MRV, temos um preço de fechamento de reversão aqui em MRV, tá? E é um preço de fechamento de reversão bastante importante também e interessante, porque a gente tem sim aqui
o movimento de baixa, ok? Se a gente for nos 60 minutos, a gente vê mais claro ainda esse movimento de baixa, né? Nós temos aqui uma LTB aqui, pode ser traçada uma outra LTB aqui, tá? Só que nós temos aqui o que? Fundos menores. E aqui nós temos praticamente já formado, e eu digo praticamente porque ainda não está formado esse segundo fundo, mas nós temos aqui uma possibilidade de fundos no mesmo patamar ou um pouco maiores do que isso daqui, o que significa uma divergência, ok? Além disso, as médias estão alinhadas ainda, tá? E o preço ainda está trabalhando acima da média roxa. Então, isso daqui é um preço de fechamento de reversão operável, tá? Eu não seria melhor se ele desenhasse aqui um 9.1. Aí sim eu botava mais fé, tá? Mas dá para se operar esse padrão aqui tentando adiantar um 9.1 futuramente, tá? É isso aí. Lógico, repito, com gerenciamento, com cautela, mas dá. Esse foi MRV. Rente 3. Rente 3 nós temos aqui um 9.3 também. Clara tendência de alta, claro zigue-zague ascendente e um 9.3 aí formado. Só atento para a divergência que já está apresentada aqui em Rente 3, ok? Então, é isso aí. Dá para tomar uma posição aqui sim, tá? Mas só ficar atento. Se der o stop, não enrola, estopa, sai fora, porque pode vir e cair forte aí esse papel, por conta da divergência. TOTS. TOTS também é um belo de um papel, formando aqui um inside bar, isso daqui, ó, tá? E dá para ser tentada aí uma tomada de posição. Obviamente, além desse inside bar, e esse inside bar aí é para adiantar um possível acionamento de outro padrão, e este outro padrão é justamente um power breakout. Olha só, temos uma lateralização aqui, tá vendo? Não é ainda uma lateralização extremamente horizontal, né? Até pode ser, né? O preço veio daqui de baixo, recua e faz essa lateralização horizontal. Ou então dá para se imaginar isso daqui como uma bandeirinha, alguma coisa nesse sentido, em razão de toda essa alta aqui, ok? Power Breakout, então, portanto, é o padrão principal aqui, e esse inside bar pode ser tentado aí como uma possibilidade de se adiantar esse Power Breakout, tá? O estocástico já está querendo cruzar de novo a média aqui para cima, então tá legal, TOTS tá legal. GPCP. Bom, GPC, o que ele está formando aqui? Mais um disfarce de compra, tá? Não vou comentar mais nada. O GPA3 também formando disfarce de compra aqui. CARD 3 também formando aqui mais um disfarce de compra em CARD. B3SA3, mais um disfarce de compra em B3SA3, ok? A gente tinha aqui, a gente tem aqui uma correção bastante comportada e agora formou-se aí um disfarce de compra em zona de sobrevenda em B3SA, muito interessante também, tá? EG3, 9.3 aqui engatilhado, tá? Já estava, aliás, engatilhado ontem, não acionou, a gente traz a ordem para baixo, compra com desconto, compra mais barato e vamos que vamos em EG3, que está um papel bastante interessante. Movida, opa, não mudou, peraí, devo ter digitado errado. Movida também um 9.3 aqui, tá? Um 9.3, que também o gatilho surgiu ontem, não foi acionado, a gente ajusta a entrada aqui para a máxima do dia de hoje. Sula 11 a gente tem um belo de um breakout. Esse daqui não é um power breakout, tá? Mas é sim um breakout bastante interessante. Então a ruptura desta máxima aqui de 51,92 pode sim acionar o trade para amanhã em Sula 11. OMGE3 a gente também tem um 9.3,
tá? 9.3, embora ele esteja um pouquinho afastado da média de 9, não tocou a média de 9 nada, né? Mas a gente vê que as médias ainda estão se abrindo, então é o 9.3 aí que pode ser tomada a posição sim. O OMGE3 está lindo, lindo, lindo. E Porto Belo nós temos aqui uma barra de força, tá? Não é uma barra elefante isso, porque nós temos outras aqui bastante próximas do tamanho dela, mas é uma barra de força, tá? Que tenta romper esta região aqui, ó. Esta região aqui, ok? Barrinha de força que tenta romper essa região. Obviamente agora tem esta região para ser rompida, certo? E depois dessa expansão que teve no dia de ontem, que aliás foi uma expansão de 11%, a gente acha que é pequeno, mas foi 11% de alta, hoje a gente tem uma queda boa, uma queda de 6,68%, tá? E formou-se assim um inside bar, um candle de, vamos dizer assim, embora seja de 6,68%, mas comparado com a expansão de ontem, hoje tivemos uma contração de movimento, ok? E aí temos duas situações, aliás, duas não, né? Não vamos exagerar, mas uma só, tá? Eu ia passar outra situação aqui para vocês, mas não é o adequado a se fazer aqui. Inside barzinho aqui, 4.73 na ruptura dessa máxima, dá para se acionar aí uma compra, tá? O alvo vai ficar lá em 5,90, olha que interessante, um alvo de 23%, tá? Obviamente você vai estar arriscando aí 10% ou 8%, então é um risco aí considerável para swing trade, tá? Mas existe uma possibilidade sim de alta em razão deste inside bar. Bom, os papéis que eu ia comentar são esses. Eu vou comentar agora algumas operações aí que eu fiz no dia de hoje. A primeira foi em BOVA 11 aqui nos 10 minutos, ó. 10 minutos de BOVA. Muito bem, 10 minutos de BOVA. O que aconteceu nesses 10 minutos de BOVA? Tendência de baixa. Tendência de baixa. Abriu com um gap considerável de baixa, ok? Abriu com este gap considerável de baixa. O que eu fiz? Coloquei aqui uma tomada de posição na ruptura da máxima deste candle aqui, tá? A posição foi tomada, o meu stop, por que eu não stopei ali? Deixa eu só conferir aqui. Espera aí. Vamos colocar aqui os trades realizados. Onde que eu entrei? Eu entrei em BOVA, né? Aqui, ó. Exatamente, porque o que aconteceu? Eu coloquei aqui na ruptura, ok? Dessa máxima aqui. Vamos lá, vamos aqui, ó. Muito bem. Coloquei a minha entrada, fez este, vamos lá, ó, abri o dia de hoje, coloquei a minha entrada aqui. Ok? O que aconteceu? O preço caiu e depois voltou e pegou a minha entrada. No que ele pegou a minha entrada, ele deu uma enrolada aqui e aí bateu no meu alvo aqui, primeiro trade realizado com sucesso, ok? Também fiz um outro trade em OIBR, acho que foi OI3, OIBR3 ou OIBR, acho que foi OIBR4, OIBR4, mesma situação, ó, tendência de baixa, abriu com um candlezinho branco, fui tentar buscar o fechamento do gap, o que aconteceu? Pegou a minha entrada e aí eu fui violinado e depois teria dado o alvo, seria um belo de um trade aí de 7%, ó. Mas enfim, fui violinado, tá? Depois teve Bradescão, o que aconteceu em Bradesco? E aí foi uma judiação. Eu comprei aqui, e o meu alvo final estava em 20,67. O preço chegou a 20,66 por 1 centavo, não pegou o meu alvo, ficou enrolando aqui, depois afundou e pegou o meu stop, tá? E por fim, deixa eu dar uma olhada aqui qual que foi o outro papel que eu entrei. Foi a PRIO. Por fim, entramos em PRIO. Aqui está.
tudo o mesmo padrão hoje. Hoje eu operei só o mesmo padrão, ó, tá? Só o mesmo padrão. Comprando aqui, chegou a dar um calorzinho aí, mas pouquinho, 0,7, e depois deu alvo lá com mais de 2% de alta em prio. Olha que beleza, hein? Aqui foi um belo de um trade. Bom, e é isso aí. E pessoal, por que eu chamei a atenção tanto de vocês com relação a disfarce de compra? Porque nós tivemos muito disfarce de compra hoje, tá? É óbvio que isso daí sozinho não quer dizer nada, mas a princípio quer dizer que tem vários papéis, né? E a gente viu aí quantos disfarces de compra aconteceram no dia de hoje, mas tiveram vários papéis que no decorrer do dia, com aquela queda toda, entrou muita força compradora. Entrou muita força compradora no papel, tá? E isso significa que possivelmente amanhã será um dia de alta, um dia de recuperação. Lógico, eu não sei, eu não tenho bola de cristal para ver o futuro, mas eu estou tentando analisar aí o que os players estão fazendo no dia de hoje, o que eles fizeram no dia de hoje, para tentar traçar um cenário para amanhã, ok? Lógico, isso é uma boa notícia, o fato de o índice futuro, por exemplo, ter segurado acima desse fundo já é uma boa notícia. O fato de existir toda essa sombra aqui também é uma outra boa notícia, tá? E além disso tudo, existem aí diversos papéis com disfarce de compra, com força compradora entrando em um dia de queda, e isso é bastante importante de ser levado em consideração, pelo menos na minha humilde opinião, ok? Bom, é isso aí, pessoal. Amanhã bons trades a todos. Fiquem com Deus, uma boa noite e até mais.